Botafogo de Futebol e Regatas, que vence, que começa 2025 com seu time titular, vencendo o clássico contra o Fluminense. Um salve para você ligado aqui no canal Botafogo à Beça. Eu sou Leonardo Bessa, jornalista, cubro o Botafogo há muitos anos e aqui você sabe que tem um espacinho diário para acompanhar muito sobre o Glorioso. Então já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações. Se quiser colaborar com o nosso trampo, chega junto aí no clube de membros do canal para você ter benefícios exclusivos e, claro, sempre apoiar o nosso trabalho por aqui. No vídeo dessa quinta-feira, dia 30 de janeiro, vamos falar, claro, da vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Fluminense no estádio Newton Santos pela sexta rodada do Campeonato Carioca, gols de Igor Jesus e Savarino, e também comentar um pouco sobre a notícia que eu mesmo tive a oportunidade de soltar lá no jornal O Dia, claro, confirmando também a apuração do nosso parceiro Thiago Franklin. O Thiago Vera soltou na noite da última quarta-feira, e aqui nesse vídeo pela manhã a gente vai falar sobre a possível e iminente chegada, na verdade, do atacante Juan Cruz, de 23 anos, jogador do Ludogorets da Bulgária, formado pelo Santos e que tem passagem pelo Vasco da Gama. Algumas opiniões, muita informação aqui também, então vamos falar de Botafogo e Fluminense, mas começar pelo Juan Cruz com a nossa apuração no canal depois da vinheta. Bom, vamos começar com a informação do Juan Cruz, atacante do Ludogorets da Bulgária, a informação que eu soltei lá também no jornal O Dia. Fique sempre ligado no jornal O Dia, o veículo de comunicação que eu trabalho, para ficar ligado sobre tudo no Botafogo. Juan Cruz, atacante de 23 anos, jogador do Ludogorets da Bulgária, como a gente já falou, revelado nas categorias de base do Santos. Ele que teve uma passagem por empréstimo também pelo Vasco, sem sucesso, apenas 2 jogos, não teve muito o que avaliar do Juan Cruz na passagem pelo Cruz Maltino, mas é uma contratação que surpreende muito devido ao que vinha sendo projetado, de reforços de muito impacto. O próprio John Textor falou que faria contratações de peso nessa primeira janela de transferências, moldaria novamente o elenco do Botafogo após as saídas de Tiquinho Soares, Thiago Almada e Luiz Henrique, enfim, e muitos outros jogadores também de muito peso pro clube nos últimos anos. A gente está falando de Eduardo, Marçal, e aí o Juan Cruz, outrora conhecido como Juan Seco, ele tem sido dos destaques do Ludogorets lá na Bulgária, um dos principais jogadores do país, e já vê com bons olhos o retorno ao Botafogo. As partes já acertaram tempo de contrato, 4 temporadas, então o Juan Seco seria jogador do Botafogo ali, jogando 2025, 26, 27 e até o fim de 2028, a confirmar essa notícia, mas é apuração aqui do canal, um contrato de 4 temporadas, isso que também foi divulgado pela galera do GE. Os números do Juan Cruz, sendo bem sincero, algo que já até vazou aí, enfim, os sites de scouts apontam isso. Na atual temporada lá pelo Ludogorets, 33 jogos, 11 gols e 5 assistências, e sua passagem no total, 83 jogos, 30 gols e 15 assistências. São números expressivos, ok, mas muita gente imaginava algo a mais. Uma informação até que eu soltei lá na matéria do jornal O Dia é que o nome do Juan Cruz já estava sendo ventilado no Botafogo desde o fim de 2024. As conversas já tinham começado por ali e o Botafogo então avançou nos últimos dias e encaminhou a contratação do jogador de 23 anos. Daí que fica a minha opinião. A lembrança que a gente tem do Juan Cruz no futebol brasileiro, claro, a gente vai falar ali do Vasco e do Santos, ele surgiu muito bem no Santos, mas acabou não se afirmando no time principal, e no Vasco ficou pouquíssimo tempo, poucos meses, até voltar ao Santos, encerrar o vínculo de empréstimo, voltar ao Santos e aí ir para o Ludogorets, primeiro por empréstimo também, e depois assinando em definitivo ali no início de 2024. As lembranças dele, que eu tenho dele pelo menos, não são muito boas. Ele que joga de centroavante, pode jogar também como um segundo atacante, mas é de ofício um centroavante, nunca explodiu no futebol brasileiro. Algo que eu falei, o scout do Botafogo, e aí a gente vai falar, enfim, do departamento como um todo, tem ali o Nossi, Rafael Rezende, o Alessandro Brito, que agora também é o diretor, enfim, acumulou uma direção ali de gestão desportiva do Botafogo. O scout do Botafogo ficou encantado com o Juan Cruz, gostou muito dos números dele, ele é muito bem avaliado e acredita que pode ser uma peça muito interessante dentro da estratégia da Igor, jogador novo que faz o movimento contrário. O Juan Cruz
chegou a ser alvo de proposta do West Ham, da Inglaterra, clube que disputa a Premier League, né, a elite do futebol inglês, nos valores ali na casa de 50 milhões de reais. A negociação não foi para frente, mas o West Ham chegou a tentar em junho de 2024. A gente tem então a informação que a negociação está bem encaminhada, que o Botafogo já acertou todos os detalhes com o jogador, as partes já se alinharam e também um acordo foi encaminhado com o próprio Ludogorets, que joga até nessa quinta-feira mesmo contra o Lyon, gerido por John Textor, pela Liga Europa. E agora vamos falar um pouquinho de Botafogo 2, Fluminense 1. Vídeo pré-jogo, né, o vídeo pré-clássico ali, eu até acabei comentando que poderia ser uma atuação diferente daquilo que a gente viu do Botafogo em 2024, por conta, né, de terem voltado recentemente para a pré-temporada, um curto período de trabalho, mas olha, o Botafogo queimou minha língua legal, hein? E acredito que de você, torcedor, também. Ainda que a gente acredite muito no time, né, que seja um time 11 ali, a gente sabe que o elenco foi prejudicado com muitas saídas, mas ainda que o Botafogo tenha um 11 titular muito bom, o ritmo poderia pesar um pouco no clássico com o Fluminense, que já vinha treinando, vinha jogando no Campeonato Carioca. E de verdade, mais uma atuação, né, de soberania em cima do rival no clássico vovô. O Botafogo chegou à 7ª vitória consecutiva com um futebol muito bonito. Muita coisa relacionada à memória. O Paulo César Vasconcelos falou muito disso na transmissão do Sport TV, né? Como o Botafogo levou a campo aquilo que construiu em 2024. Futebol muito bacana mesmo, muito agradável na vitória por 2-1, com gols de Igor Jesus, né, e Savarino. Se a gente parar para ver o primeiro gol do Botafogo, o gol do Igor Jesus, né, no rebote ali na finalização do Rafael Lobato, é um gol que lembra muito a característica do time de 2024. De pé em pé, com 4, 5 toques, o Botafogo estava no terço final já do campo de ataque, né? O John, numa saída de bola, solta no Walter, que trabalha no corredor. O Marlon Freitas aparece para a tabela, cai no pé do Savarino, que acha o passe no corredor para o Rafael Lobato errar na finalização, mas o Igor Jesus chega para completar no rebote do goleiro Fábio. Um gol que o Botafogo ali em 10 segundos saiu do campo de defesa, estava no campo de ataque já comemorando, né? Foi uma jogada muito rápida, de pé em pé, tudo muito bem trabalhado. Teve a falha ali do Alex Telles no gol do Fluminense, né? No pênalti que gerou o gol do Fluminense marcado pelo Cano. Enfim, muito do que eu acho que também é falta de ritmo, falta de noção, enfim, tempo de jogada, tempo de bola. O Alex Telles, num lance morto pela direita, acabou dando um carrinho totalmente fora de contexto ali no Riquelme, jogador do Fluminense, fez o pênalti e o Germán Cano, camisa 14 do Fluminense, anotou o gol de empate, mas o Botafogo, né, aí que eu volto a falar, como o comportamento do Botafogo foi algo que eu de fato não esperava, mas que me encantou muito. Vitinho, lateral direito, entrou muito bem, né, a gente tem que destacar isso no jogo, e o Yarlen, que entrou no lugar do Rafael Lobato, eles dois que vinham sendo ali, né, enfim, dos destaquezinhos no Campeonato Carioca com o time alternativo, arruma então um pênalti e mais uma boa jogada no Botafogo, um passe por cima do Marlon Freitas, o Yarlen é derrubado, enfim, 2 pênaltis naquele lance, né, o pênalti do Fuente, lateral, o Thiago Santos também, muito bem cobrado pelo Savarino com toda a sua categoria. É um Botafogo que eu diria que sobrou dentro de campo quanto à parte técnica e física, principalmente a parte física. O Botafogo não deu muitos sinais ali de que estava entregue ao cansaço, muito pelo contrário, sempre chegando muito forte nas divididas. Então, para um primeiro jogo de temporada, o Botafogo que treinou 14 dias apenas, que veio de 2024 desgastante demais e com o elenco reduzido, ó, foi coisa linda. O Botafogo deu o primeiro sinal, mostrou a credencial de 2025 de uma maneira que o torcedor queria. Poderia não imaginar, mas queria muito. E parabéns também, claro, a gente tem que destacar todos os jogadores ao grupo que nesse clássico realmente conseguiu se impor dentro do estádio Newton Santos, com o Carlos Leiria ali, técnico interino, mantendo muito do que foi o time no ano passado, né? Mas é isso, Fogão, ó, falamos do Juan Cruz, jogador que deve acertar com o Botafogo aí para a temporada de 2025, deve chegar ainda nessa janela de transferências, e sobre o clássico de 2-1 vencido na última quarta-feira no estádio Newton Santos. Esse é o nosso conteúdo pela manhã de quinta-feira, dia 30 de janeiro, e eu convido você mais uma vez a se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber todas as notificações e ficar ligado aqui no canal Botafogo à Beça. Chega junto no grupo de membros, entra lá no nosso grupo do WhatsApp também para muita resenha, 24 horas falando de Botafogo e contar com todos os benefícios exclusivos. Segue nas redes sociais, em Twitter, ou X agora, né? Bessa_Léo e no Instagram, @canal do Léo Bessa. A gente se vê na próxima. Um beijo enorme. Viva o Botafogo de Futebol e Regatas. Tamo junto.